Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, a gente debate os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavo e fico com você a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a educação positiva. Para falar comigo sobre essa nova abordagem na educação, eu converso com a nossa querida Ângela Wolff, e que vai falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Fernanda. Ângela, para começo de conversa, muito se tem falado agora em função de uns assuntos factuais aí que têm acontecido, principalmente nas redes sociais, a gente tem observado. Explica para a gente o que é a educação positiva. Então, educação positiva, ela chegou no Brasil talvez em 2018, 2019, eu não tenho o tempo preciso da chegada aqui no Brasil, mas é uma prática já bem estabelecida em outros lugares do mundo, né? A educação positiva, eu diria que ela tem como objetivo melhorar essa relação que os pais têm com os filhos, deixando de utilizar aquelas disciplinas rígidas ou punição por castigos, gritos, insultos e até aquela imposição da minha vontade. Mas tem problemas com isso. Quais problemas? Então, uma coisa é eu orientar o meu filho, as crianças que estão em volta de mim, dentro de uma perspectiva de educar aquela criança, de trazer mais percepção de sentimentos, de emoções e adequação. E a outra é quando o adulto não conhece os próprios limites e não sabe como orientar aquela criança em limites adequados da educação. Então, esse é o problema. De alguns adultos entenderem que ser positivo na educação é ser permissivo. E não é isso. A gente teve alguns problemas, não sei se você de casa acompanhou, há pouco tempo atrás, a gente teve uma situação dentro de um voo, né, não sei se chegasse a acompanhar, de uma criança na qual ela fez uma birra e tal, para sentar no local de uma determinada passageira, e essa moça simplesmente diz, não, eu não vou trocar de lugar, eu não vou ceder o meu lugar para ti, e enfim. Isso gerou uma movimentação gigantesca na internet, porque muitas pessoas eu vi que vangloriaram o ato da menina dizer não, eu não vou ceder. Aí a mãe se pronuncia, aí entra a questão da terceira pessoa que gravou e expôs a situação. Dentro disso, assim, Ângela, aonde é justamente isso que a gente estava. Acho que a comunicação não violenta, a comunicação positiva, ela é sempre bem-vinda. Acho que ninguém, enquanto ser humano, está disposto a ouvir agressões verbais ou sofrer nenhum tipo de agressão física, né? Mas aí a gente tem a educação dos filhos e eu tenho 2 e sei que não é fácil, não vem com manual de instrução, a gente tem que ir aprendendo ao longo do processo. Mas aí a gente se depara com esses casos, onde uma criança, ao fazer uma birra, seja ela especial ou não, enfim, a gente não está entrando no mérito da questão, a mãe não intervém, e não só não intervém na atitude da criança, como não intervém na terceira pessoa que está filmando. Né? Na tua opinião, assim, o que se vê dentro dessa situação? Eu iria por um caminho tangencial aqui, Fernanda, que é quem deveria estar gerenciando aquela crise não era nenhuma dessas pessoas, era a equipe, os comissários. Né? Nenhuma daquelas pessoas deveria estar tendo, dentro de uma proximidade de voo, qualquer coisa daquela natureza. Mas estamos falando da criança, de toda a polêmica que aconteceu ali. Interessante porque o fato da moça dizer não deixa as pessoas... Nós ficamos muito desacomodados com isso, muito provavelmente por causa da nossa herança lusitana, que tem um desconforto de ouvir não seco e só, sem precisar se explicar sobre isso, porque ela já não precisaria. Mas também temos a possibilidade de ser um pouquinho mais flexíveis quando alguém nos pede a possibilidade de fazer uma troca de assento. Mas o que eu entendi ali é que não foi solicitado para ela, foi imposto que ela fizesse essa troca. O terceiro elemento ali, né, o elemento é que aquela mãe, ela estava, pelo que eu vi no decorrer das processamento da notícia, ela estava justamente tentando acalmar o filho de 4 anos, enquanto esta outra pessoa estava filmando.
Aqui nós temos uma questão de abuso muito grave e que mostra o quanto esses adultos foram pessoas que tiveram uma vida muito permissiva, vamos dizer assim, que se autorizaram a extrapolar limites bem saudáveis na relação com os outros. Ser filmado, se levantar e se dirigir ao outro, sem pedir licença, sem ter um gesto polido, isso já nos mostra o quanto a educação positiva deveria ter acontecido num outro momento com estes adultos. Então, ali tem um exemplo claro de como a gente pode ser educadamente positivo até com adultos. Sim. Que não se aplica só para as crianças. Com as crianças é onde a gente tem mais possibilidade de fazer uma intervenção real e que seja consistente para a educação de novos adultos. Mas aquilo ali mostra a forma como as pessoas se comunicam com todo o resto. Não é só com aquele momento do voo. E aqui o último elemento dessa cena, que eu entendo como extremamente relevante, é a idade da criança. Ele tem 4 anos. Eu olhei com alguma atenção para esse caso, ele tem 4 anos. Então, aqui a gente já entra bem dentro da aplicação prática da educação positiva. Dentro dos pilares da educação positiva, tem o desenvolvimento humano, né, e a formação do homem. No desenvolvimento humano, o que a gente ensina é que existem realmente assim, períodos que são janelas ótimas do desenvolvimento, onde é esperado determinados comportamentos e resposta que a criança dá socialmente, né? Com 4 anos, uma criança fazer birra é muito normal. É esperado, inclusive dentro do ambiente de estresse, como é pegar um voo. Não é uma coisa tranquila, né? Com toda aquela função, tu pega a mala, sai a mala, tira a mala. E ela estava com mais 3 pessoas, gerenciando mais 3 pessoas, aquela mãe. Então, com 4 anos, a gente pode esperar birra de uma criança, é absolutamente normal, e se ela não fizer birra diante de tanto estresse, aí que a gente tem que se preocupar. Uma criança muito quietinha, num ambiente de demanda, de sons, de fala, de puxa para cá, num ambiente como aquele, aí a gente tem que se preocupar com outras questões do desenvolvimento, né? Aqui a gente pode até ver uma questão que pode ser transtorno de desenvolvimento, tá? O que ficou parecendo ali? Que o fato da criança chorar, dela brigar, dela fazer manha, era errado. Não, ela estava querendo ficar do lado da avó, que era uma pessoa com quem ela tem mais afinidade. Então não está correto? A pessoa com quem eu tenho mais carinho... Na cabecinha dela tá tudo certo. Pela experiênciazinha de vida que ela tem ali, tá tudo tranquilo. E de fato ali, para ela, com 4 anos, não é esperado que uma criança compreenda esses níveis de comando e essa organização social que diz para ela que a janela não é dela. Ela tem 4 anos. Se nós estivéssemos falando de alguém com 5 anos... tendo o mesmo tipo de comportamento, aí nós estamos entrando numa outra questão. Aí a gente já pode começar a olhar a possibilidade, talvez, de uma criança que tenha alguma coisa de opositora. Mas com 4 anos, não é esperado que a criança tenha esse nível de controle que a gente quer dela. Não é. Então, dentro da educação positiva, nós temos 5 pilares, tá? Que é o desenvolvimento do apego, né? A teoria do apego, que está ali dizendo como é que os nossos apegos se estruturam, a forma como a gente se relaciona com os nossos cuidadores, diz muito de como a gente vai se desenvolver. É essa a teoria do apego. Depois a gente vai ter ali realmente, né, o que a gente vai chamar de inteligência emocional, que é ajustada para os períodos e idades compatíveis com a criança, não solicitar a ela aquilo que não é esperado dela no desenvolvimento normal. Tá? Isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho extremamente relevante da educação positiva é colocar muito claramente que existem formas da gente conversar com uma criança que não é a forma do adulto. Né? Então, nota que ali no avião tinham pessoas na faixa dos 40 anos que estavam tão alteradas quanto a criança. Não, e sem justificativa, porque não era um caso principalmente por exemplo, essa moça que filmou. Ela não tinha nada a ver com a situação que estava acontecendo ali. Não teria tomado essas proporções se não tivesse sido essa invasão de privacidade, principalmente na vida da criança, a meu ver, pelo menos. Não sei se você concorda com isso. Sim, intrusivo, e a criança sendo colocada num nível de mais estresse ainda. Não era possível acalmar aquela criança com aquela altercação que estava acontecendo em volta dela. Né? Então, a criança estava certa, era a única que estava certa ali, dentro daquela situação. Então, teoria do apego, inteligência emocional, desenvolvimento humano, estruturação de homem e cultura.
E esses são os pilares da educação positiva. Por que é importante colocar esses pilares? Porque essas pessoas que trouxeram para o Brasil essa teoria, essa filosofia de educação, elas são muito conscientes e aplicam exatamente isso. Mas o que acontece? Quando chega para a vida prática, para a vida real, começam as distorções de que ser positivo na educação é ser permissivo, é fazer determinadas negociações com a criança. E não é isso. A gente precisa lembrar que a gente é o adulto da história e que existem elementos do desenvolvimento de uma criança que nós temos que colocar para ela, nós temos que apresentar para ela e auxiliá-la a executar. Eu não vou negociar com o meu filho que ele tem que colocar um sapato, um tênis para sair na rua porque é sujo, porque, enfim, ele vai ter que colocar e eu vou dizer para ele porque ele vai ter que fazer isso. A gente não negocia aquelas questões que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. E o que a gente pode dizer da educação positiva de maneira assim bem prática é que existe a gentileza firme. O que quer dizer isso? A maneira como eu falo com uma pessoa faz toda a diferença, sim. O tom que eu uso também. Eu tenho vários vídeos assim que eu expus em aula de como é que a criança reage a um tom de voz dentro de um ambiente. Ela é especialista em nos observar e aprender conosco. Se tem uma alteração de voz, ela imediatamente fica alerta. Porque normalmente não é assim, mas o que está acontecendo? Né? Então, a gentileza com firmeza significa que eu vou usar os termos adequados e corretos para falar com a criança, para falar com o adulto, para falar com qualquer pessoa, mas também sou firme em dizer, você vai levar os teus brinquedos agora ou vai levar daqui a 1 hora, quando tu estiver perto de ir para a escola. Esse é o limite da negociação, não mais do que isso. Né? Quer fazer agora ou tu quer fazer daqui 1 hora, mas aí tu vai perder tempo de brincar, de encontrar com os teus amiguinhos, enfim. Quando a gente estabelece algumas regras e é firme nelas, a negociação ela tá fora dessa possibilidade da criança contestar para ti. E isso é importante que a gente deve pensar que firmeza não é o tom de voz, é o quão coerente tu é com aquilo que tu tá orientando. Vou dar um exemplo do banho. E esse banho clássico. Banho é clássico. E tem uma professora que ela fez ela deu uma dica que eu achei extremamente interessante, que é assim, quando a criança chegou da escola às 5 horas, a negociação briguenta vai até às 9 horas da noite. Tomar banho. Fulaninho, vamos tomar banho. Fulaninho, 5, 6 anos. Fulaninho, vamos tomar banho. Naquele vamos tomar banho, quando viu já são 10 horas e ninguém toma banho. Aí a gente precisa se perguntar, tu vai tomar banho com ele? Não. Mas então por que tu está dizendo vamos tomar banho? Não é vamos tomar banho. Fulaninho, 5 horas. Tu vai brincar até às 19. Às 19 horas, tu vai tomar banho. Isso. É ser firme, mas ser gentil. E estabelecendo uma coisa com as crianças que é a organização do tempo, né? Porque a criança não tem uma percepção de tempo tão objetiva quanto a nossa. E nesse ponto, a educação positiva ela é muito interessante, porque ela fala exatamente disso. Na área do desenvolvimento humano, tem coisas que tu pode pedir para uma criança e outras que não. Outras é assim, já passou 2 horas, já passou 3 horas. Eles não têm essa percepção. Não acontece. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto que é muito interessante, mas agora a gente faz um rápido intervalo, não sai daí. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura
maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Estamos de volta com Multicidades e a gente continua falando sobre educação positiva. E, Ângela, falar sobre educação positiva, inevitavelmente a gente acaba entrando na questão limites. Temos uma outra polêmica que aconteceu há pouco tempo atrás, de uma mãe que foi para as redes sociais se queixar que em determinado momento estava jantando num restaurante e o filho com um espectro autista resolveu sentar na mesa ao lado para brincar com um outro menino da mesma faixa etária, enfim. E os pais dessa criança pediram para que a mãe retirasse o seu filho da mesa. Ou seja, eles disseram, olha, a gente está aqui, a gente está querendo jantar, eu não gostaria de ter o teu filho aqui junto conosco. É um momento nosso, enfim. A mãe ficou maluca, ficou super chateada, saiu fazendo várias postagens, falando mal sobre isso. Até onde entra o limite dos pais? Eu diria assim, o que autoriza, de fato, os pais desse menino do espectro a invadir o espaço de uma outra pessoa que está desfrutando do mesmo ambiente que você? Agora pensa, esse limite que os pais não conseguem impor a si mesmos, não vai acontecer uma boa educação com essa criança que precisa de pais muito conscientes de limite, muito preparados para fazer um enfrentamento social de situações que ocorram realmente discriminações, que não é o caso. Então, se eu não estou sofrendo nenhum tipo de discriminação e eu tenho acontece uma coisa como essa, e eu não vou lá, acolho meu filho, trago ele de volta para a mesa, e eu não tenho estratégias que me ajudem a contornar aquela situação, com certeza nós temos adultos aqui que estão invadindo os limites dos outros e não estão sendo capazes de serem firmes nem consigo mesmo, de dar limite para suas necessidades de cuidado do filho. O que pode acontecer ali é alguém se sentir ofendido por um determinado grupo de pessoas ou esse casal, de não acolher as necessidades que ela entende que seu filho tem. Mas o ambiente público, ele é um ambiente de todos, ele não é um ambiente de uma única pessoa. E uma outra coisa que me parece aqui é talvez a possibilidade de ter ambientes dentro de um restaurante, dentro de outros espaços, que possa acolher determinadas necessidades que uma criança de espectro autista tem. Isso seria super interessante, né? Se eles se adaptassem a essa realidade que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente encontra o tempo todo. Exato, mas eu tive essa discussão outro dia com um grupo de colegas e eles me colocaram o seguinte, Ângela, mas você está querendo segregar uma criança. Eu digo, não, eu quero integrá-la de uma forma que seja confortável para ela, para os pais e para os outros também. No cinema, a gente não coloca os abafadores de som? Coloca os abafadores de som com uma criança do espectro. Dentro de determinados ambientes, a gente já tem algumas lojas que estão absolutamente preparadas para receber uma criança em qualquer condição. Vou dar um exemplo para ti. Outro dia eu estava vendo eu acho que foi em um dos cinemas, uma pessoa que acompanhou uma família até um local determinado e disse para eles se eles queriam se sentar ali, que tinha um filho de talvez uns 12 anos, que também era uma criança do espectro autista. Então, ela já conduziu, amparou a família e já era preparada para isso, né? Então, não escolheram um assento antes. Por quê? Porque eles queriam levar a criança lá dentro, ver onde ela ia ficar mais confortável e que ela ia ficar bem. Aí tu pode me perguntar, tá, mas e aquele banco alguém queria? Mas essa família se organizou, se antecipou e usou o serviço que foi oferecido para ela. Então, por que não poderia ser assim em outros ambientes também? No restaurante, criar ambientes de conforto para essas diversas possibilidades dentro de uma educação de qualquer criança, né? Especialmente as crianças. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de cursar gastronomia e dentro do curso, eu não preciso nem dizer para vocês que meus colegas tinham 18 anos de idade. A grande maioria deles, tenho vários, alguns mais velhos, mas a grande maioria na faixa dos 17, 18, 19 anos de idade, ingressando no curso superior. E eu vou te falar, Ângela, assim, foi um grande questionamento que eu tive, né, como mãe de um jovem, hoje com 23 anos, e uma adolescente aí com 14.
Eu nunca vi, eu não me lembro na minha época, hoje eu tenho 43, eu não me lembro na minha época de 17, 18, 15, de ver no meu núcleo de amigos, entre os meus colegas, as coisas que eu via dentro da universidade. Como, por exemplo, crises de ansiedade, medicação extremamente pesada em jovens de 18 anos, as meninas tomando assim, muita medicação. Situações assim que não eram reais dentro da minha vidinha lá dentro do meu meio. Tu acha que essa incidência de jovens com mais problemas, com crise de ansiedade, de não aceitarem algumas coisas, de se afetarem demais com coisas muito pequenas, se dá porque é pela falta de limite, é pela questão dos pais? As duas coisas com certeza, Fernanda. Dentro da psicologia também existe um termo chamado confrontação empática. O que significa isso? Tá? Que quando a gente vê determinados comportamentos desajustados, vamos colocar assim, é só para ilustrar, a gente faz a confrontação do comportamento. Olha, isso aqui está acontecendo, eu já entendi, tu tem tuas motivações, já entendi, mas tem que parar. Isso é a confrontação empática. Eu compreendo a necessidade que a pessoa teve de apresentar aquele comportamento, mas também estabeleço um limite. Agora deu? Eu já entendi, a gente vai trabalhar com isso, mas esse comportamento tem que parar. Com relação à atitude que os pais têm de se distanciar, muitas vezes, daqueles problemas que são alguns até comuns dentro da adolescência, mas de perder a visão geral do desenvolvimento daquele filho e colocar muitas vezes dentro da escola, dentro de uma instituição de nível superior, algumas responsabilidades que são só da casa. Jogam, né? Que são apenas da casa. Poxa, se meu filho está tendo um quadro ansioso importante que é patológico, talvez eu precise me organizar com ele para entender melhor se nós estamos falando de fato de ansiedade, se nós estamos falando de alguma coisa que ele lê, interpreta de maneira muito catastrófica. E isso, em geral, não é sozinho, ele não inventou isso na vida dele. Por isso que psicoterapia de família é uma das estratégias mais importantes quando a gente encontra jovens que estão adoecidos por um motivo ou por outro e que a gente pode ler onde que ele aprendeu a fazer essa leitura do mundo que parece tão catastrófica, tão difícil de resolver e daqui a pouco vira um drama, e um drama realmente emocional importante, mas também que tem questões muito práticas nisso. Ansiedade, né? Ansiedade, só falando rapidamente de que existe sim uma questão dos diagnósticos, hoje em dia, que cada um olha uma pessoa que muda de humor durante o dia, pronto, é bipolar. Tem uma alteração de emoções naquele dia, está ansioso. Não é assim. Ansiedade é uma emoção extremamente importante porque todos nós precisamos ter ansiedade. A ansiedade, ela faz com que a gente se proteja do perigo, mas também é o que faz com que a gente direcione as nossas ações para empregar movimentos importantes, para estudar. Não é verdade que quando a gente vai encontrar com uma pessoa que a gente está conhecendo agora, a gente não sente um frio na barriga? Ansioso, coisa boa, né? Tu tá indo lá encontrar com a pessoa, tá com medo, mas tá indo. É verdade. Isso é ansiedade. O núcleo da ansiedade é o medo. O medo lido de uma forma equivocada, a gente chama isso de distorção cognitiva. Então, trazendo para o adolescente, se eu não tenho determinadas possibilidades de conversar sobre as minhas demandas dentro de casa, porque eu tenho medo da repressão, porque eu tenho medo da forma como eles vão lidar, ou nem vou ligar para aquilo, eu também posso ter medo de não ser acolhido. E essa falta de acolhimento, ela vai aparecer em algum outro ambiente daquele jovem, e às vezes como uma questão de conduta, ou até essa leitura do mundo como extremamente perigoso. Porque dentro de casa, eu não tenho apoio para conversar sobre aquilo que são demandas da vida para mim, ou problemas reais, tudo isso é medo, que vai me gerar dificuldade de enfrentar o mundo real. Então, esse medo que nos colocaria de frente para o mundo, ganhando oportunidades, tendo vontade, sonhando, ele se transforma em patológico porque ele é hiperdimensionado. Eu não sei conversar, não dá para conversar em casa, não dá para conversar em lugar nenhum. Aí ele generaliza.
eu não sou aceito nas minhas carências, nas minhas necessidades em casa, eu vou ser aceito, também não vou ser aceito no meu ambiente da escola, no ambiente da faculdade. Aí qualquer conversa mais difícil, qualquer altercação que tenha com um colega se transforma numa coisa muito grave, porque tem uma distorção cognitiva, uma distorção de pensamento, uma distorção daquilo que eu estou vendo. Eu me sinto extremamente ameaçado, porque esse treino de falar sobre questões difíceis não aconteceu em casa. Então, deixa que a faculdade e a escola resolva, ou que o médico resolva com a medicação para ansiedade. Graças a Deus, os médicos não são, na maioria não é assim, de ter um problema social ali, né, vai medicar. Não, encaminha para o psicoterapeuta, que vai te mostrar, olha, essa aqui é uma leitura distorcida, vamos ver se é verdade mesmo, que tu não pode ou que tu não vai ser acolhido dentro da tua casa. Vamos fazer uns treinos aqui com os teus pais, deixa eu conversar com eles. Então, não existe tratamento ou condução de criança, de adolescente, sem a anuência e participação dos pais. Da família, estendida, inclusive. Às vezes eu levo até o cachorro, quando for uma coisa que é de proximidade e afeto. Mas a família é e sempre vai ser o grande pilar de sustentação, né? Com certeza, de sustentação, tanto das coisas boas quanto das coisas não boas. Ângela, eu não sei o que te dizer, assim, te agradecer essa nossa conversa. A Ângela é o tipo de convidada que eu queria ficar horas e muitos programas, muitos conversando com ela. Obrigada por ter enriquecido o nosso Mundo Cidade de hoje. Espero que para você aí de casa esse programa seja extremamente útil. Se você tem alguma dúvida, Ângela, qual é o teu Instagram? É Wolf Ângela. Wolf Ângela, procura a Ângela. Ela é, ó, nota 1000 e está sempre aqui com a gente esclarecendo esses assuntos aí que são tão importantes no nosso dia a dia. O Mundo Cidades vai ficando por aqui. Você pode ver essa e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.